Às vezes nós achamos assim, mas vou estudar para quê? Para ser pastor. Irmãos, a igreja precisa de diáconos bem instruídos, de líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes de adolescentes bem instruídos. A ideia não é só trazer conhecimento, né? A ideia é trazer uma formação que envolve o chamado. O conhecimento nós adquirimos em todos os lugares. Quando eu entro numa livraria, eu fico perdido, né? Minha esposa, ela diz assim, olha, tu não pode ir numa livraria, porque eu quero comprar todos os livros. E realmente, o conhecimento está à nossa disposição. Agora, o conhecimento sem uma habilidade correta, sem um direcionamento correto, ele acaba sendo prejudicial. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, no livro de Atos, que a letra mata, né? Então, muita letra pode nos trazer problemas, desde que, se essa letra for muito bem direcionada, muito conhecimento for bem direcionado, certamente poderemos fazer mais na obra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos hoje à noite a ficarem em pé e vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis. Eu, orando muito, esses dias, ontem, hoje, eu falei para o pastor, eu perguntei, pastor, eu vou pregar na igreja quando? E eu estava com essa briga no meu coração. Desde de manhã, eu levantei já com esse pensamento de transmitir aos irmãos do que ia falar hoje à noite. Nós vamos continuar, se Deus permitir, em 1 Pedro na quarta-feira. Mas hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos um tema, um texto que mudou a minha vida, que mudou meu coração, que Deus, de uma forma, eu até digo diferente, inusitada, Ele trabalhou no meu coração com esse texto e eu quero compartilhar e dividir isso com vocês. Está em 2 Reis, no capítulo 7. 2 Reis, no capítulo 7. Nós vamos ler apenas alguns versículos aqui iniciais. Versículo 1 e 2, apesar de que vamos usar quase que o capítulo inteiro, de forma bem concisa, mas nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 de 2 Reis 7. Diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha para um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você já pensou nesta profecia? Pai, nós te louvamos pela graça do Senhor. Eis aqui um momento tão importante na vida de Israel, aliás, de Samaria, porque Samaria estava cercada, sitiada, envolvida pelos seus inimigos. Samaria estava numa situação deplorável. Samaria estava sofrendo. Samaria passava por uma opressão muito grande. Mas o Senhor enviou o teu servo, o homem de Deus, Eliseu, para trazer a solução, para trazer a tua palavra, para trazer a tua vontade ao teu povo. E eu te agradeço, porque este exemplo de Samaria serve para mim também. Eterno Deus, eu peço ao Senhor que hoje à noite fale ao meu coração da necessidade que nós temos de compartilhar o que nós recebemos com esse mundo que está faminto, com esse mundo que está sofrendo, cercado pelo pecado, oprimido pelo diabo, esse mundo que está aí, Senhor Deus, perecendo sem Jesus. E nós estamos aqui, precisamos então, ó Deus, entender esta realidade, precisamos compreender, Senhor, que fazer o teu trabalho, anunciar a tua verdade, vai mudar a vida das pessoas, vai transformar o coração delas, vai fazê-las de fato novas criaturas, como o Senhor fez conosco, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Que o Senhor então nos dê entendimento esta noite da tua palavra, da tua verdade, pois o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Sentai-vos, irmãos, obrigado. Sabe, meus amados irmãos, essa cena aqui, essa situação, Eliseu chega aqui diante do povo e ele começa a fazer uma profecia dizendo que no dia seguinte haveria uma grande abundância. Para nós entendermos o que o texto está dizendo, nós temos que só lembrar, eu não vou ler o contexto do versículo 6,
porque Samaria estava sitiada. Eu quero citar para vocês apenas isso. Samaria vivia um momento muito difícil, porque os sírios cercaram a cidade por muitos meses. Cercaram a cidade e ninguém podia entrar. Lembra que a cidade tinha muros, a cidade era diferente das nossas aqui. Eles sitiaram a cidade, fizeram cerco, ninguém entrava, ninguém saía, né? E a fome oprimia o povo não tinha mais recursos para comer, já não podiam mais fazer nada. Chegaram ao ponto, por exemplo, de que no capítulo 6 o rei diz que o rei ia passando e de repente duas mulheres estavam brigando e ele ficou ali meio preocupado. Peraí, para de brigar vocês duas. E uma olhou para a outra e disse: por que vocês estão brigando? E ele perguntou e ela disse o seguinte para ele, disse: meu rei, é o seguinte, é que ontem nós tomamos uma decisão numa conversa nossa aqui, que tu estás vendo a nossa condição, a nossa situação de fome, e eu tenho um filho pequeno, essa mulher tem um filho pequeno, então nós decidimos o seguinte, que nós íamos cozinhar os nossos 2 filhos, e ontem o meu filho foi para a panela, nós cozinhamos e nós comemos a carne do meu filho, e hoje é o dia do filho dela ser cozido, mas ela não quer entregar. E a Bíblia diz que o rei ficou dali, saiu numa situação oprimido. Isso aconteceu dentro de uma cidade, isso é um fato real, que Samaria viveu naquele momento, irmãos, uma terrível opressão, porque os inimigos estavam ao redor oprimindo aquela cidade. E chegaram a esse ponto de cometer tamanha barbárie, que é difícil até de pensar nisso, é difícil até de mencionar, de ver, mas pastor, isso está na Bíblia. Infelizmente está, mas felizmente está no sentido de que serve de exemplo para nós. Irmãos, quando o pecado entra numa cidade, quando o pecado entra em uma vida, ele leva o homem a fazer coisas que ele nem imaginava que poderia fazer, porque o pecado destrói. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? Deus manda o seu servo Eliseu. E Eliseu então disse que no dia seguinte haveria naquela mesma hora uma solução para todos aqueles problemas. Aconteceria algum milagre, porque o povo estava faminto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu quero que os irmãos pensem, eu quero que nós pensemos hoje à noite, que as cidades estão famintas das verdades, das promessas e da palavra de Deus. Os homens estão famintos de ouvir as verdades do Senhor. A questão aqui está na sequência do texto. Eu quero que você lembre desse homem que disse: ainda que Deus abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer. Às vezes, irmãos, nós sabemos da promessa de Deus, nós ouvimos as palavras do Senhor, nós entendemos as verdades de Deus, mas às vezes mesmo andando com o povo de Deus, eu percebo que muitos de nós, e muitas vezes eu, muitas vezes você, muitas vezes nós acabamos duvidando dos milagres que Deus pode fazer pela sua graça e pelo seu poder e pelo poder da sua palavra. Na sequência do texto, no verso 3, até parece que muda de assunto, mas é a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7, verso 3: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Se dissermos entremos na cidade, haverá fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente nós morreremos. Que esperança há para esses homens? Tem um ditado popular antigo que dizia: se ficar o bicho pega, se ficar... Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, quer dizer, vai morrer de todo jeito. E é a mesma condição aqui. Esses homens estavam olhando, agora é o seguinte: nós somos leprosos, esses homens estão numa situação difícil, porque o leproso morava fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade, mas eles estavam famintos pela mesma situação. Os sírios cercavam a cidade. Eles não podiam entrar na cidade, eles não tinham dinheiro para comprar nada, eles também não tinham comida, né? Mas eles começaram então a pensar o seguinte: nós vamos morrer, porque nós com fome vamos morrer. Se formos à cidade, lá vão nos matar, porque ninguém quer um leproso dentro da cidade. Nós somos uma escória, vamos dizer assim, da sociedade. As pessoas estão nos desprezando e vão nos matar porque nós
vamos trazer peste e doença para a cidade. Eles já estão fracos, eles não vão suportar a nossa presença. Se nós ficarmos aqui parados, sentados à porta da cidade como estamos, nós também vamos morrer, porque não temos o que comer, porque não temos uma solução para o nosso problema. Mas se nós também formos até os sírios, talvez quando chegarmos lá nós vamos morrer também. Parece que a única opção que o homem tinha, que esses homens tinham, era a morte. Agora, meus amados irmãos, prestem atenção no que aconteceu. Eles tomaram uma decisão que exatamente era a decisão correta a se fazer. Aqueles 4 homens leprosos, diz a palavra então, e levantaram-se, diz no versículo 5, ao crepúsculo, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial, os sírios, eis que não havia ali ninguém. Primeira coisa importante aqui, irmãos, quando pensamos na necessidade das cidades, das pessoas, quando pensamos na necessidade da pregação do Evangelho, é que esses homens, mesmo independentemente da sua condição, eles resolveram no seu coração enfrentar o maior dos seus inimigos. Irmãos, se ficassem parados, eles morreriam, mas morreriam devagar, morreriam lentamente, teriam talvez uma sobrevida de alguns dias, iriam ficar ali e poderiam talvez conversar um pouquinho e se consolarem por alguns dias. Se eles entrassem na cidade, talvez eles poderiam correr, poderiam tentar uma fuga, poderiam sair de algum jeito. Mas eles decidiram o caminho mais rápido para a morte. Vamos enfrentar os nossos inimigos. Sabe, meus amados irmãos, quando eu olho exatamente aqui nessa condição e eu vejo esses homens, eu me coloco no lugar deles. E eu quero que nós pensemos hoje à noite exatamente nisso. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a enfrentar os nossos próprios medos. Nós temos inimigos que nos cercam. Nós temos inimigos que destroem as nossas almas. Nós temos inimigos que se levantam contra nós. E sabe qual é o primeiro inimigo que nós temos? Nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo. Nós mesmos, meus amados irmãos, muitas vezes olhamos para a nossa vida, olhamos para nossas mazelas, olhamos para as nossas enfermidades. Eu vou usar uma expressão aqui, me perdoe, olhamos para a nossa leprosidade espiritual, né? Olhamos para a nossa condição e percebemos que nós não temos força, que nós não temos soluções, achamos que nós não temos capacidade, nós achamos que a única coisa que nos resta de fato é morrer, é nos entregarmos e dizer, está tudo bem, deixa a coisa caminhar. E aí nós somos vencidos exatamente antes mesmo de irmos à batalha, antes mesmo de irmos à luta, antes mesmo de começarmos a enfrentar as coisas da vida. Nós paramos no tempo. Sabe, meus amados irmãos, o que nós vemos hoje em nossos dias, como igreja, muitas igrejas que estão olhando para a palavra, que estão andando com a palavra, que estão andando com Jesus, mas eles não conseguem exatamente entender as verdades de Deus. É interessante o livro de João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ele fala com ela, ele evangeliza aquela mulher, ele fala do seu amor, ele fala da sua graça, ele começa a tratar com ela, aquela mulher entende o amor de Deus, aquela mulher então sai, né, para falar aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos homens da cidade, falar da graça de Jesus. Os discípulos entram logo em seguida, eles aparecem ali com Jesus e eles dizem o seguinte: Senhor, vem comer. E Jesus diz para ele: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos olham para Jesus e falam um para o outro: será que alguém deu uma comida para ele? Será que ele teve a coragem de comer com um samaritano? É a mesma cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque os samaritanos na época de Jesus eram um povo excluído. E um judeu que se prezasse, nem sequer passava por dentro de Samaria. Imagine sentar e comer com um samaritano. Um judeu nem tocava em um samaritano. Imagine sentar e comer com um samaritano. Os discípulos, mesmo andando com Jesus tantos meses, tantos anos, tanto tempo, eles não conseguiam entender a necessidade e a obrigação que eles tinham. Jesus fala: vocês ainda não entendem o que eu tenho para comer, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você já pensou nisso? Às vezes nós andamos tanto, irmãos, com Deus,
Nós nos acostumamos tanto com a vida eclesiástica, com o exercício espiritual, no sentido dos cânticos, do culto tão lindo, tão bonito, né? E nós nos esquecemos que temos uma responsabilidade muito maior do que isso. Irmãos, é fantástico ver vocês comemorarem 26 anos. Eu estou muito feliz com a minha esposa em estar aqui com vocês e compartilhar isso, e ver a felicidade de vocês, a comunhão de vocês. Mas, meus amados irmãos, eu também quero dizer a vocês que, em cima de tudo isso, ou com tudo isso, precisamos entender que nós precisamos fazer como Jesus, pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, independentemente de quem elas são. Para isso temos que vencer os nossos medos. Às vezes eu fico vendo, pastor Adonias, alguns jovens têm medo de serem pastores. É sério. Eu não vejo mais aquela paixão. Eu não vejo mais os homens se apaixonando pelo ministério. Eu estou andando no Brasil, eu tenho pregado, graças a Deus, Deus tem me dado nesse último ano, e eu tirei para isso. Deus colocou isso no meu coração, no meio da minha esposa, e nós temos viajado em muitos lugares, em muitos estados, e eu percebo que a igreja está num marasmo terrível, que a igreja fica paralisada, que os homens já não conseguem mais olhar para o ministério da pregação da palavra com uma paixão, e as crianças já não desejam mais ser pastor. Quando eu era menino, irmãos, não sei se isso acontecia aqui em Rondônia, mas a gente andava ali, e só porque eu era adolescente, 10 anos na igreja, né? E aí os irmãos olhavam para mim, olhavam para as outras crianças, e eu via os pais que traziam os filhos, colocavam logo nele uma gravata, mandavam fazer um terno, tudo desse tamanho, ó, pirralhinho assim, miúdo ainda, bem pequenininho, como diz o paraense, bem gito, né? Gito, é assim que o paraense fala, pequenininho, né? Diferente esse negócio, né? Pois é, mas é assim mesmo. E nós bem pequenininhos, e os pais chegavam e diziam, olha o pastorzinho aqui, ó. O pai tinha orgulho, e o menino fazia logo assim, estufava o peito, fechava o paletó, chegava todo engomado, ficava parecia, né, um soldado ali na frente, ereto realmente, numa postura. Ele dizia assim, olha, eu quero ser pastor, com aquela postura, com aquela atitude. E nós formamos uma geração de pastores. E nós formamos uma geração de missionários, e nós conseguimos plantar muitas igrejas, graças a Deus, irmãos. Eu digo nós porque esse é um trabalho da igreja. Eu gostaria de ver a mesma paixão hoje, sabe? As universidades formam médicos, advogados, administradores, contadores, não é? Psicólogos, psicoterapeutas, e etc, etc, etc. Nós formamos um monte, um leque de tantos profissionais. E sabe, meus amados irmãos, na sua maioria entram no mercado de trabalho, começam a trabalhar, começam a viver, ganham a sua vida, graças a Deus por isso. Mas cadê a paixão para dizer assim, eu quero ser um pregador da palavra? Ah, pastor, ser pastor não dá lucro, não. Aí é que você se engana. Não dá lucro, mas dá lucro, irmãos, no coração. Irmãos, não tem coisa melhor do que pregar a palavra de Deus. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então vale mais do que o seu salário de médico, vale mais do que o seu salário de advogado, não sei quem aqui, quem está, qual é a sua profissão, né? Vale mais do que o seu salário de psicólogo, de doutor, de engenheiro, seja lá do que for, não importa, vale mais do que o seu salário de fazendeiro, se você é, não interessa, de advogado, de governador, de presidente da república, você ganha muito mais do que o Bill Gates, se você ganha uma alma para Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria que você, que nós, que eu, que todos nós pudéssemos exatamente vencer o nosso medo, o nosso receio de entrarmos na obra da pregação do Evangelho. Vença o seu medo. Alguns têm vergonha, alguns se acham incapazes, alguns assimilam ou trazem para si um sentimento de autocomiseração tão grande que olham para si mesmo e dizem, não, mas eu não é porque é feio não, viu, pastor? Né? Como o senhor diz, não é porque é só feio, não. É porque eles olham para eles e começam a pensar, mas eu não vejo condição em mim. Irmãos, eu fico olhando para homens como Moisés. Deus falou com Moisés, disse, Moisés, tu vai perante o meu povo e tu vais falar ao meu povo. E eu vejo Moisés ali baixar a cabeça e dizer, Senhor, mas eu não sei falar. E eu vejo Deus dizer, Moisés, quem fez a boca do homem não fui eu? É assim que eu vejo. Eu estou expressando para os irmãos. O menino se assustou ali, desculpa, perdão. Me perdoe, eu não quis fazer isso, né? Por favor, dê um copo de água para ele, abraça ele aí, por favor, desculpa. Não era a minha intenção, jamais.
Mas o que eu quero dizer com isso é que eu vejo Deus falando de uma forma tão extraordinária, né, que Moisés estremeceu, que Moisés tremeu, que Moisés sentiu a responsabilidade de pregar o Evangelho, de dizer, de entender que ele não é capaz, mas Deus dizendo: Moisés, eu vou fazer você alguém capaz de pregar o Evangelho. Sabe qual era o medo de Moisés, irmãos? Moisés tinha matado um homem no Egito. Moisés sabia que a hora que ele voltasse para o Egito, a sua morte era certa. A questão de ter medo de falar ali, de ser pesado de língua, é que na verdade ele também estava olhando para trás, estava dizendo: Senhor, se eu falar alguma coisa lá, a minha cabeça vai rodar e eu vou morrer cedo. Moisés, sou eu que estou te mandando, vai. Eu olho para Jeremias então com medo, porque ele se achava tão pequeno, e ele disse: Senhor, eu sou tão jovem, eu sou um adolescente de 16, 18 anos, 20 anos, Senhor, eu não passo de uma criança. O que foi que Deus disse para ele? Não digas assim, não passo de uma criança. Vai, amém? Vai, vença o seu medo. Sabe, meus amados irmãos, Deus faz grandes milagres quando nós vencemos os nossos medos. Deus muda a nossa forma de ver as coisas. Deus muda o nosso coração. Esses homens aqui, esses 4 homens olharam e eles tinham que tomar uma decisão, como eu tive que tomar, como eu tenho que tomar todo santo dia, uma decisão de continuar firme na minha responsabilidade de pregar o Evangelho. E cada crente é responsável pela pregação do Evangelho, não são apenas os pastores. Todos nós somos responsáveis. Todos nós, irmãos, estávamos doentes por causa dos nossos pecados. Esses homens aqui então decidiram: eu vou enfrentar os meus inimigos. Às vezes os nossos inimigos são externos. Às vezes nossos inimigos, nós ficamos pensando: mas pastor, é difícil enfrentar o meu pai, é difícil enfrentar a minha mãe, é difícil largar o mercado de trabalho, porque eu estou tão bem empregado, eu estou tão bem sucedido. Meus irmãos, eu conheço uma leva de pastores, e o que eu glorifico a Deus, é que muitos deles são pessoas muito bem sucedidas na vida, e deixaram tudo para servirem ao Senhor. Muitos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante num livro, De Pastor a Pastor. Ele diz que o chamado para o ministério não é quando todas as portas se fecham e apenas a porta do ministério se abre, mas é quando todas as portas estão abertas e só a porta do ministério atrai o homem de Deus. Amém? Porque, irmãos, nós não estamos aqui no ministério servindo a Deus por coisas materiais e humanas. Apaixone-se pela pregação do Evangelho. Apaixone-se pela necessidade das cidades. As cidades estão perecendo nos seus pecados, morrendo em suas transgressões. Mas veja o que aconteceu aqui. Eles foram para o arraial dos sírios. Diz ali que quando chegaram lá não tinha ninguém. Veja que ao enfrentar o seu grande medo, o seu maior inimigo, eles participaram de um grande milagre. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Ô irmãos, só Deus, amém? Só Deus. Agora, eu quero que você entenda um detalhezinho, e eu sempre digo que Deus fala nos detalhes. Que horas que eles fugiram? No crepúsculo. Então volte o seu texto, no versículo 5. Que horas os 4 homens levantaram-se para irem enfrentá-los? No crepúsculo, na mesma hora. Na hora que nós, na hora que eu, na hora em que você, que nós decidimos de fato, no mesmo momento que nós entendemos a nossa responsabilidade,
quanto a salvar as almas, a pregarmos o Evangelho de Deus, a anunciarmos o Evangelho de Cristo, no mesmo momento a ação de Deus, irmãos, é real, efetiva, eficaz e eficiente. Amém? Constantemente será. Nós precisamos olhar com esses olhos. Deus vai agir, irmãos. Ele está esperando agora a nossa decisão. Também falando de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, pegou todo aquele povo e levou, né, para o deserto, e eles saíram de uma forma milagrosa. Chegaram diante do mar, o povo começou a reclamar. O povo começou a dizer: será que não tinha caixão suficiente no Egito, nos trouxeste aqui nesse deserto para sermos enterrados aqui? Deus olhou para Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, esse povo está me perturbando aqui. O que eu faço? Se eu olho para trás tem um exército, se eu olho para frente tem um mar. Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Deus disse: por que tu estás perguntando a mim? Por que tu estás falando comigo? Por que tu estás ainda me indagando? Por que tu estás agora vamos usar uma expressão aqui, me perturbando com essa palavra tão chata, Moisés? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? Para frente. Nós só temos um caminho, irmãos: seguir o caminho de Deus. Por mais absurdo que seja, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, irmãos, quando nós estamos na vontade de Deus, os mares de fato vão se abrir nas nossas vidas. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não, irmãos. Nós estamos falando aqui da necessidade das pessoas chegarem e conhecerem a verdade do Evangelho de Deus. Coloque sua vida diante de Deus e na mesma hora Deus vai usar você para fazer os seus milagres. Deus fez com que esse exército fugisse diante de 4 homens leprosos. 4 homens que não tinham condição de fazer absolutamente nada. 4 homens que não tinham força para fazer absolutamente nada. 4 homens que não tinham saúde para fazer absolutamente nada. 4 homens, irmãos, que não tinham capacidade física, talvez intelectual, talvez moral para fazer absolutamente nada. Mas quando eles entenderam a necessidade, quando eles se colocaram à disposição de Deus, Deus então os usou para o seu grande propósito. Às vezes nós olhamos para nós e fisicamente não temos capacidade nenhuma para fazermos absolutamente nada, mas Deus pode nos capacitar fisicamente. Ele pode nos sarar, Ele pode nos ajudar. Às vezes olhamos para nós e de fato somos como aqueles homens, não somos tão inteligentes aos nossos próprios olhos, ou as pessoas às vezes não nos valorizam tanto quanto nós achávamos que deveríamos ser valorizados para podermos fazer alguma coisa para Deus, mas Deus pode te usar. Entende isso? Meus irmãos, Deus é o Deus que faz grandes milagres. Levantaram-se, diz então no verso 7, e fugiram no crepúsculo. Versículo 8, chegando pois aqueles leprosos, ele está sempre dizendo a condição do homem, e isso é importante. Chegando pois esses leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e as esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. 4 leprosos. Irmãos, há um dia atrás eles eram pobres. Há um dia atrás eles não tinham o que comer. Há um dia atrás eles estavam... A morte era a única certeza que eles tinham. E agora eles têm toda a riqueza de um exército à disposição deles. O que mudou na vida deles? Tudo. Por que mudou a vida deles? Porque eles decidiram fazer parte de um projeto, de um plano de Deus. Eles entenderam. Por mais absurdo que seja, de novo eu digo aos irmãos, Deus sempre vai cuidar dos seus. Sempre. Sempre vai cuidar dos seus. Nós entendemos esse ano que era muito importante nós dedicarmos um pouco de nossa vida a um projeto de Deus de muitos anos, que Deus tem colocado no nosso coração há muitos anos, que é o Ministério Pedra Viva, que envolve um seminário, que envolve um centro de formação, que envolve um centro de convivência, que envolve um trabalho de reciclagem, de restauração de pastores, de obreiro, de preparação, tem uma série de coisas, é muito difícil, é muito complexo explicar aqui, mas nós decidimos ficar, né? E quando eu compartilhava isso com alguns pastores, os pastores diziam: pastor, você está ficando doido. Como é que você vai fazer isso? Eu digo: Deus está no meu coração, está colocando isso. E o pior é que, pastor, eu fui logo operado, logo em seguida. Quando eu decidi, em seguida o médico disse: você vai ter que operar. Perdi 10 quilos na cirurgia.
Uma cirurgia difícil, complicadíssima. Não a cirurgia, mas a recuperação, como era complicado. Fiquei 30 dias bebendo só água, só suco. Depois eu estava que nem passarinho, pastor, só bebendo papinha. Depois comia só um pouquinho. Agora estou ficando gordo na sua casa, estou engordando. Saí daqui, né? Mas, irmãos, aquela situação difícil. Mas sabe o que eu louvo ao Senhor? Nunca faltou absolutamente nada. Eu louvo a Deus por isso. Sabe, meus amados irmãos, quando Deus nos levou para o campo missionário, no ano de 1993, eu recebi um convite morando em Manaus, uma igreja lá, naquela época não tinha WhatsApp, não. Naquela época era carta datilografada ainda. E o pastor Oswaldo Agnesi, não sei se vocês conheceram, conheceu o pastor, já faleceu há alguns anos, ele fez uma carta datilografada dizendo: pastor, nós ouvimos o seu ministério, queremos que o irmão venha para cuidar de um dos nossos trabalhos. Nós entendemos que era de Deus. E eu cheguei com o meu pastor e disse: pastor, estou com esse convite, o que eu faço? Ele diz: vai, e vai logo, vai na pior época. Eu disse: então é agora, porque Manaus estava 40 graus em junho, aliás, e São Paulo em junho. O senhor pegou lá, né? Nós pegamos 4 graus no dia que chegamos. No dia seguinte, 2 graus. A cidade de Altinópolis fica 1.500 metros acima do nível do mar. É uma das cidades mais altas, 1.000 metros acima do nível do mar. É uma das cidades mais altas do interior de São Paulo. É um frio amuado. É difícil. E eu disse: Deus, eu não vou ficar aqui. Deus disse: tu vai ficar aqui. E nós ficamos naquele lugar, servindo ao Senhor. Como foi duro. Né? Eu peguei as minhas coisas, eu não tive coragem, eu tive medo. Eu peguei tudo com a minha esposa e nós guardamos tudinho, não foi? Lembra disso? Pegamos todas as coisas, meus pais tinham um cômodo lá, eu disse: pai, vou deixar aqui, porque se eu não me acostumar, eu volto. Eu tenho bens aqui. De um ano depois eu estava vendendo aqueles bens todos para o pastor João Saraiva, que estava voltando para Manaus, e ele que usou as nossas coisas. Foi uma bênção para ele também, e nós continuamos no campo. E eu me lembro, quando eu virei para o pastor Oswaldo, em cima de um caminhão, nós indo para a cidade onde nós íamos cuidar do trabalho, que era um trabalho daquela igreja, e aí então eu disse para ele: pastor, eu vim só com as minhas 2 malas, a minha filha e a minha esposa. A minha filha tinha 1 ano, pequenininha, e agora eu estou com um caminhão de coisas. Como Deus tem cuidado de mim, como Deus tem me abençoado. Irmãos, não tenha medo de enfrentar a bênção da pregação da palavra. Vá lá, Deus vai cuidar de você. Sabe, eu sou um homem muito abençoado, pastor. Esse ano teve um irmão que olhou para mim e disse: olha, nós vamos te dar sopa todo ano, todo dia. Como é que é o negócio? Pastor, o senhor quer almoçar? Quero, claro. Quem não quer almoçar? E se o senhor tem almoço grátis lá no meu restaurante todo dia, pegue a sua mulher e vai para lá todo dia. Eu não abuso não, eu só vou quando não tem nada para comer em casa. Aí eu vou para lá, eu chego lá e digo: irmão, e aí, pastor, senta aí. E nós sentamos, e eles nos servem, e eles sentam conosco, eles almoçam conosco, nós almoçamos com eles, na verdade, e eles estão ali dizendo: pastor, e eu quero, deixa eu te pagar. Não, pastor, é bênção, como diz o pastor, deixa eu usar a tua expressão, é bênção, né? E nós queremos ser abençoados. Como Deus é bom, irmãos. Você pode dizer: mas pastor, ficar dependendo. Não estou dependendo de ninguém não, irmãos, nós dependemos de Deus. E é Deus quem molda e toca no coração das pessoas para fazer um pouquinho todo dia por nós. E Deus tem nos sustentado e tem cuidado de nossas vidas. Deus tem nos abençoado. E como tem nos abençoado. Quantos milagres Deus tem feito. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos numa pequena igreja, nós tínhamos como sustento meio salário mínimo. Isso é sustento de pastor? Meio salário mínimo. Mas era o nosso salário, né? E nós estávamos ali numa situação difícil, já complicada. Eu olhei para minha esposa, grávida da primeira filha, inclusive. E aí eu saí para pagar algumas contas com aquele dinheirinho que nós tínhamos. Eu fui orando: Deus, naquela época de ônibus, tinha que ir no banco tirar conta de água, tudo tirava no banco. Não era assim que chegava pelo correio, que vinha pela internet. Tinha que ir lá, e eu fui orando: disse: Deus, eu não sei nem quanto vai dar isso aqui, e eu não sei se vai sobrar. E eu fui, paguei todas as contas de casa, lá no banco. Só que não sobrou, só sobrou a passagem de volta. Eu disse: Deus, eu não tenho mais o que fazer aqui. E de repente eu passei num comércio e disse: eu vou comprar fiado. Porque eu tenho que comer alguma coisa. Eu olhei e disse: não vou comprar, vou para casa, lá em casa eu decido com a minha mulher.
E quando eu estou chegando em casa, tinha um par de sapato, bem na porta de casa. Eu olhei e disse, quem é esse camarada que está aqui? Eu abri a porta, era o meu cunhado. Meu cunhado estava lá, eu disse, mais um para ficar com fome hoje com a gente. Isso já era meio-dia, 11 horas, mais ou menos, quase meio-dia. Vai passar fome, porque não tem nada. E eu entrei em casa, oi, meu cunhado Paulo, é pastor também hoje, né? Tá vendo? Passa essas coisas. Ô, meu cunhado, tudo bem, tal, olhei, e aí, né? Olhei para Elia dando um jeitinho lá em algumas coisas, e nós estávamos ali, de repente, alguém bate na porta. Era a irmã mais pobre da igreja. Ela também ganhava um salário mínimo por mês. Aposentada, uma senhora de 60 anos. Ela chegou lá, aliás, a netinha dela, que encontramos firme numa igreja, hoje uma mulher, mãe de filhos. Ela disse, pastor, minha avó estava lá em casa e Deus começou a falar com ela. E a única coisa que ela dizia é, faz alguma coisa pelo pastor e a irmã Lia. E ela mandou esse feijão cozido, esse arroz pronto e os bifes para fritar. Irmãos, isso é graça, amém? Isso é depender de Deus. Mas como é bom, eu não estou aqui, não é por pena, não. É porque pela felicidade de Deus usar, irmãos, as coisas pequenas. E no momento mais difícil, mais cruel, saber que Ele está lá com a gente. Que Ele não nos deixa por nada, por nenhum momento. Eu tive a graça também, irmãos, de sentar com o governador, com o prefeito de cidades, da cidade de Rio Branco, e evangelizar aquela mulher, e ver a vice-prefeita da cidade de Rio Branco, e juízes, e advogados de fato, e procuradores do estado do Acre, conhecer Jesus como Salvador. Deus já nos deu esses privilégios todos, mas isso, irmãos, é só graça, é só milagre de Deus. É Deus trabalhando e nos usando como esses homens leprosos. É assim que eu sou, é assim que eu me sinto, dependendo completamente do Senhor. Apaixone-se, irmãos, pela obra da pregação do Evangelho. As cidades estão morrendo, sitiadas pelo diabo e pelo inimigo. Deus faz milagres. De 4 homens pobres e leprosos, agora ricos e totalmente abastecidos, esses homens estavam. Diz a palavra do Senhor, então, disseram uns para os outros no verso 9, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até o amanhã, até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Este é o grande problema. Muitas vezes nós sabemos, nós conhecemos o milagre, nós sabemos o que Deus pode fazer, nós sabemos que Deus pode mudar a vida, a realidade de todo mundo, mas às vezes nós ficamos fechados no nosso casulo, né? No nosso conforto, que é tão bom. Mas apaixone-se, lá fora tem pessoas precisando ouvir o Evangelho, pessoas morrendo sem Jesus, indo ao inferno todo dia. E o que eu estou fazendo? Como igreja, o que eu estou fazendo? E às vezes eu me sinto tão inútil, porque eu não consigo fazer muito. Irmãos, mas se nós nos juntarmos, nós podemos fazer mais, amém? Apaixone-se. Olhe para as almas, de fato, com tanta compaixão, com tanto amor, para que você possa entender isso, que esses homens não é bom se ficarmos aqui. Muitas igrejas estão morrendo. Pastor, eu creio que igrejas estão morrendo hoje porque elas não têm visão missionária, porque elas não têm visão de pregar o Evangelho, porque elas não têm visão de ganhar almas, e por isso as igrejas estão morrendo. Tem igreja fechando. Eu saí de Manaus e fui socorrer igrejas lá em Boa Vista, igrejas que estavam fechando, com as portas literalmente fechadas. Um pastor amigo meu olhou para mim e disse, pastor, eu estou cansado, esse povo não quer pregar o Evangelho, esse povo não quer me ajudar, eu vou embora daqui. E eu desabei lá de Manaus até Boa Vista, chegamos lá de 800 quilômetros, nós viajamos de carro, chegamos lá, sentamos uma semana com ele e falamos, pastor, não faça isso, você precisa motivar esse povo. Mas eu estou desmotivado, porque o povo não quer andar comigo. Irmãos, olhe para esse homem, olhe para o seu pastor, olhe para os missionários e faça alguma coisa. Pregue o Evangelho, ponha o seu coração nisso. Nós temos perdido muitos para o diabo, irmãos.
Porque nós não temos colocado o nosso coração, não estamos dando o apoio que precisamos, não estamos fazendo o trabalho que necessitamos. Você é um excelente médico, advogado, doutor, profissional em qualquer área. Isso é bom, continue. Mas não deixe isso tirar o lugar da pregação do Evangelho. Temos pastores doentes, porque não se sentem mais amados pela sua igreja. Meus amados e queridos irmãos, igreja, 26 anos. Deus fez muito este ano, mas Deus pode fazer muito mais. Não é bom se nós nos calarmos. Há uma necessidade. Diz então a palavra do Senhor, versículo 10: vieram, pois, e brandaram ao porteiro da cidade, e eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos jumentos atados, e as tendas como estavam, e clamaram aos porteiros, e anunciaram dentro da casa do rei. O Evangelho tem que ir do mais baixo, do leproso, do doente, do que está no hospital, sem nenhuma força, até, se preciso for, e se possível for, a casa do excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil, porque ele também precisa de Jesus. Nós precisamos pregar, irmãos. Sabe o que acontece conosco? Eu estou encerrando. É que muitas vezes nós não acreditamos que Deus faz milagres. Eu vou encerrar com a mesma perspectiva do início. Nós temos que mudar o nosso coração. Versículo 12 diz então que o rei levantou-se à noite, recebeu aquela notícia e disse aos servos: agora vos farei saber o que é que os sírios fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomemos, pois, 5 cavalos dos que restaram aqui dentro. E eis que aqui estão todos como a multidão de Israel, que já pereceram, estão com fome. E enviamo-los e vejamos. Quantos cavalos o jovem sugeriu? 5. Verso 14 diz: tomaram, pois, quantos cavalos? Cavalo, irmãos, aqui nessa hora, tinha gosto de picanha. Não é? Carne de cavalo aqui tinha gosto de tambaqui, de 5 quilos, 10 quilos. Sabe por quê? Porque o povo estava com fome. Só que o rei não teve coragem de confiar no que Deus tinha dito no versículo 1. Meus amados irmãos, a igreja precisa entender que Deus vai usar a igreja para mudar e salvar o mundo. Creia nisso. Ele disse que eu estarei com vocês. Vão então e façam discípulos. Eu vou estar com vocês o tempo inteiro e todo o tempo. E eu vou ajudar vocês e eu vou abençoar vocês. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos vendo como Deus está fazendo grandes milagres hoje. Estar aqui com vocês é um milagre. É sério. Eu mandei apenas uma mensagenzinha em fevereiro para o pastor Adonias, só dizendo: pastor, temos um projeto, uma ideia. E eu jamais pensei que em agosto ele me ligaria. Aliás, em julho, me ligaria e dissesse: pastor, vem pregar aqui para nós. Isso aqui é um milagre. Eu vou chegar de uma viagem, vou emendar com outra, para falar que pessoas precisam se preparar para o reino de Deus. Isso é um milagre para mim. Mas acredite, irmãos, nós abrimos mão de tudo da nossa vida. Na faculdade em que eu estou me formando, eu fui convidado a dar aula. E nós abrimos mão disso. Sabe, a gente podia estar continuando. Eu disse à minha esposa, eu fui tentado, eu confesso, pastor, eu fui tentado a isso. Eu disse: eu vou aceitar. Eu vou lá, fui lá, fiz como é que chama? A entrevista? Fiz a entrevista. Tive que dar uma aula lá para os professores.
Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou para mim, ela disse assim: eu quero saber agora como é que tu vai arrumar tempo para dar aula e pregar o Evangelho. E eu virei para ela e disse: mas eu quero saber como é que nós vamos comprar nossas coisas e pregar o Evangelho. Nós passamos por esse tipo de provação, irmãos, todos nós passamos. Porque às vezes nós somos tentados a não depender de Deus, a não confiar em Deus, a confiar que nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas. Foi o caso do rei. Deus não vai matar a nossa fome. Nós temos que fazer uma reserva para amanhã. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, para resumir, para encerrar, que Deus deu um jeito. E o povo recebeu a notícia. Todo o povo correu e foi se alimentar. Porque 4 homens leprosos decidiram enfrentar o seu maior inimigo, enfrentar a sua condição física, enfrentar a sua condição intelectual, enfrentar todos os seus medos e enfrentar a morte de frente. Eles puderam voltar e dizer: tem uma solução, Deus já resolveu. É a minha vez também. É a sua vez também. Lembra do homem que duvidou? Versículo 17. E puseram o rei à porta ao Senhor, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus. E que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falaria ao rei, dizendo: amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso acontecer? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. A falta de fé leva a igreja à morte. A falta de fé, de confiança de que Deus pode fazer os milagres para que nós tenhamos toda a condição necessária para ganharmos, e eu digo isso, irmãos, acreditando que é uma verdade. Porto Velho e o Brasil podem ser evangelizados e ganhos para Jesus, sim, se nós pregarmos o Evangelho. Nós temos que crer nisso. Não podemos parar. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Me perdoe se não disse tudo o que entendia que tinha que ser dito, mas creio que disse o que era suficiente para este povo. Senhor, o Senhor tem nos dado um coração que precisa amar as almas como o Senhor amou, que precisa entender que os homens estão perecendo sem Cristo, as cidades sitiadas pelo adversário estão sendo levados à morte todo dia. Já não há mais muros nas cidades, os sírios não estão aí, mas, Senhor, os bares, a prostituição, o pecado está levando pessoas aos montões para o inferno. Senhor, o que eu estou fazendo? É a minha hora de tomar uma decisão. Eu te agradeço porque o Senhor me chamou para esse ministério. E em nenhum momento eu reclamo, nem posso reclamar da Tua graça sobre mim. Apenas te louvo pelo privilégio de poder participar da pregação do Teu Evangelho. Eu não sou digno, porque eu também me sinto como um leproso, com tantas imperfeições, com tantas mazelas em meu corpo e em meu coração ainda. Mas eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado, tem me restaurado todo dia, tem me dado a Tua palavra como remédio e tem me sarado. Paizinho, se eu estou entendendo, e eu creio que estou,
o porquê desta mensagem hoje à noite. Por que o Senhor arrancou do meu coração a sequência de Pedro para hoje? Eu creio que é porque o Senhor tem algo especial para estes irmãos, para esta igreja, quanto à pregação do Evangelho, de se envolverem, de fazerem, de darem o seu sangue, se preciso for. Talvez alguns terão que abandonar alguns planos, remoldar os seus planos. Talvez alguns terão, Senhor Deus, que enfrentar inimigos que parecem maiores do que eles, inimigos que são emocionais, que têm a ver com a família, talvez com as questões financeiras de cada um, talvez, Senhor Deus, inimigos que estão no seu próprio coração, porque os planos eram tão grandes que envolvia já lá na frente 10, 15, 20 anos. Talvez terão que deixar tudo isso e recomeçar de novo. Meu querido, eu quero falar contigo. Continue orando. Talvez esse aí é o que Deus quer de você hoje à noite. Você pode ter muitos sonhos. Você pode ter muitos planos. Mas se você não está na vontade de Deus, tudo isso vai ser pó. Vai ser nada. Meu amado, você que está aqui hoje à noite e que ainda não conhece Jesus, esse Deus tão maravilhoso, eu quero te dizer que Ele te ama tanto, que Ele fez com que essa igreja ficasse aqui te esperando hoje à noite por 26 anos. Por 26 longos anos, essa igreja está plantada aqui, esperando que você entrasse aqui, orando por você todos os cultos, para dizer que Deus ama você e que Jesus quer te salvar. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Meu irmão, você está aqui talvez há 1, 2, 3, 26 anos. Você precisa entender que Deus está te chamando para uma obra da pregação do Evangelho. Eu quero chamar o pastor Adonias aqui à frente. E eu quero desafiar você a colocar-se à disposição de Deus. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero orar por ti. O pastor Adonias está aqui porque eu quero que ele veja a tua mão. Eu quero que ele te conhece. Eu não sei quem tu és, mas eu quero que ele veja a tua mão. Pastor, eu entendi, eu preciso me doar na pregação do Evangelho. Se você vai para o instituto ou não, isso é outra história. A questão aqui é, eu quero me envolver com ganhar almas, eu quero ser um homem, uma mulher comprometida para alimentar essa cidade do Evangelho. Eu quero. Levante sua mão, pastor, ore por mim. Só levante sua mão, o pastor Adonias está vendo, está olhando, eu também estou olhando. Deus está olhando. Levante sua mão, pastor, ore por mim. Eu quero me envolver, eu preciso, eu entendi. Eu quero participar dessa bênção, eu quero alimentar as pessoas que estão aí perecendo sem Jesus. Eu me sinto na mesma condição daqueles homens. Amém. Amém. Há mais alguém? Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Levante sua mão, pastor, ore por mim. Eu vou orar por aqueles que levantaram suas mãos. E seu pastor está vendo você, porque ele vai te conduzir, ele vai te dizer como, ele vai te ajudar nisso. Meu querido, você está aqui hoje à noite visitando esta igreja. Amém. Esta igreja está esperando você por 26 anos. E ela está dizendo, receba Jesus agora. Entrega a tua vida a Cristo. Nós estamos aqui esperando você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a tua mão. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu não sou crente, mas eu entendi. Eu quero também esta verdade. Eu quero esta vida. Eu quero Cristo hoje à noite. Alguém entre nós quer entregar a sua vida a Jesus? Nós queremos orar por você também. Há alguém entre nós? Entregue sua vida ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te louvamos por estas vidas. Mas a pergunta também fica: há alguém entre nós hoje à noite que quer se reconciliar com o seu Deus? Talvez você está vivendo em pecado. Talvez nem o pastor sabe que você está em pecado. Talvez nem sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai. Mas Deus está sabendo. Irmão, tenha coragem como aqueles 4 homens que enfrentaram os seus inimigos. Enfrente agora o seu pecado e diga: eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero servir a Deus vitoriosamente, santamente. Reconcilia-te com o teu Deus. Levanta a tua mão. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu tenho andado longe de Deus. Eu não tenho sido um crente fiel, não. Eu tenho sido infiel. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar à casa de Deus. Amém. Nós vamos orar por ti. Amém. Há mais alguém? Tu queres vir aqui à frente ou não? Pode ficar aí se quiser. Você decide. Oi?
Manda vir aqui. O pastor disse para te vir aqui, filho. E eu obedeço ele. Ele manda em mim. Ele é o nosso pastor, meu pastor nessa noite. É teu pastor. Ah, mais alguém quer se reconciliar com o Senhor? Levanta a tua mão, vem aqui à frente então, sai do teu lugar, vem abraçar o pastor Adonias, vem abraçar esse irmão. Ah, mais alguém quer se reconciliar hoje à noite? Vamos orar, irmãos. Paizinho, nós estamos na tua presença, na tua casa. Aquelas mãos que se levantaram dizendo: eu quero pregar o Evangelho. Senhor, a minha oração era que toda a igreja levantasse a sua mão, que toda a igreja dissesse: eu entendi que eu também tenho responsabilidade na pregação do Evangelho. Mas eu te agradeço por aqueles que alçaram suas mãos, que de fato estão dispostos, que de fato estão com vontade. Usa-os, ó Deus, e que sejam crentes tão contagiantes, que os outros que estão ao seu lado, os irmãos que estão ao seu lado, possam também estar com eles nesse ministério abençoado da necessidade de levar o Evangelho a toda criatura. Obrigado por esta igreja que me acolheu, a mim e a minha esposa, com tanto carinho e com tanto amor, por poder compartilhar um pouco do nosso sonho, creio que é o teu sonho, preparar vidas para a tua obra, Senhor. Obrigado por este homem, o qual o pastor já o tem abraçado. Senhor, obrigado porque ele está dizendo: eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Recebe em teus braços. Este corpo possa abraçá-lo também. E certamente vai ajudá-lo a nunca mais te deixar. Senhor, qual seja a sua situação, perdoa o seu pecado. Limpa o seu coração. Tira toda a opressão do diabo de sua vida. E dê a ele a graça de te servir santamente, lavado e purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem eu oro, em nome de quem nós oramos. Amém. Pastor.